Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia e nesse vídeo eu vou falar sobre fechamento parametrizado. Esse vídeo é em resposta a um simpatizante da Lotoguia que me pergunta se é possível fazer um fechamento parametrizado, ok? Eu digo que esse tipo de fechamento já existe em nossa planilha da Mega Sena, já existe em nossa planilha da Loto Fácil, mas ele está implícito, não está com esse nome bonitinho aqui, ó, parametrizado. Então eu peço licença ao amigo de Salvador para usar esse nome aqui e explicar um tipo de fechamento que a gente já faz, tá? Em verdade, o nosso fechamento, agora dando um nome, ó, seria fechamento parcial parametrizado. Por que fechamento? Porque fecha. Por que parcial? Porque ele fecha uma parte, e parametrizado é porque ele fecha a partir de parâmetros. E o jogo também é totalmente baseado em parâmetros, tá? Então vamos lá. Vamos ver a primeira parte aqui, ó. Na primeira fase, nós vamos separar a partir de parâmetros um grupo de 18.225.500 combinações, tá? Na segunda fase, nós vamos dividir este grupo de combinações em 90 grupos de 202.500, ok? E na terceira fase, nós vamos construir uma combinação em cada grupo de 202.500, também estabelecendo parâmetros, ok? Então, o nosso jogo se divide em três fases, tá? Uma, nós vamos escolher uma quantidade de combinações, a outra nós vamos dividir em 90 grupos e, finalmente, vamos fazer um joguinho em 202.500, estabelecendo parâmetros para diminuir dramaticamente aqui, para fazer despencar esse valor de 202.500, ok? Então eu vou fazer uma pausinha para corte aqui e já já eu volto. Muito bem, pessoal, vamos então para nossa primeira fase aqui, ó. Nós temos que separar a partir de parâmetros um grupo de 18 milhões de combinações, ok? Então vamos ver como a gente faz isso. Nós vamos aqui em mapa e tá aqui, ó, mapa de distribuição entre as linhas, tá? Por aqui nós vemos que 18.225.000 combinações compartilham uma propriedade, que é possuir duas linhas com uma dupla, duas linhas com uma unidade e duas linhas vazias. E eu dei um código para esse tipo de combinação, que é o código 221, que são os 3 primeiros dígitos aqui, né? Isso aqui é suficiente para identificar. Então, nós vamos jogar somente no modo 221. E esse modo engloba 18.225.000 combinações. E essas combinações respondem por 36% entre todas. Logo, é de se afirmar que no passado, no presente e no futuro, em 36% dos sorteios, este tipo de combinação vai ocorrer. Por quê? Porque isto é uma proporção natural do jogo, tá? Eu desenhei aqui um gráfico, né, que expressa aqui as combinações aqui dessa lista, tá? Então eu coloquei no gráfico somente as principais, tá? Então aqui nós vemos aqui nessa parte violeta, representando as combinações do modo 221, essa aqui representando o modo 211, que responde por 26,9, e esse aqui são os outros. Esses outros são todos esses daqui, ó. Tá tudo com pequenas probabilidades de sair, então nem coloquei aqui no gráfico, tá?
Então nós sabemos que, em média, uma vez a cada 3 rodadas, a combinação vai cair aqui dentro, aqui, ó. Ou seja, ela será uma em 18.225.000, ok? Então é assim que nós separamos esta quantidade de combinações aqui, nas quais nós vamos jogar, ok? Então eu vou fazer uma pausinha para corte aqui. Muito bem, nós temos que separar as 18 milhões de combinações em 90 grupos, ok? E por que é que são 90 grupos? É porque 90 é a quantidade de ordens diferentes que nós podemos estabelecer aqui, ó, nesta linha de código. Nós podemos fazer 90 ordens diferentes, ok? Isso aqui dá para calcular. E o cálculo é esse aqui, ó. Combinação de 10, 2 a 2 vezes 2. Mas, de qualquer maneira, nós temos que fazer a matriz, né? Então a matriz fica assim, ó. Né? O primeiro grupo de 202.000 será dessa maneira, ó. Um jogo onde a linha 1 e 2 contém 2 valores, 3 e 4 contém um valor, 5 e 6 vazias. O próximo grupo, a linha 1 tem uma dupla e a linha 3 tem uma dupla, linha 2 e 4 tem um valor, linha 5 e 6 vazias. E por aí vai, ó. Veja que o 2 vai mudando aqui, enfim. Assim nós construímos os 90 grupos de 202.500, ok? Cada um desse grupo aqui recebe o nome de IDL, que quer dizer ID de distribuição entre linhas. ID por quê? Porque ele identifica. Aqui ele diz em qual linha está a dupla, ou em quais linhas estão as duplas, quais linhas estão as unidades e quais linhas estão vazias, né? Ao passo que o MDC diz apenas o modo de distribuição, 2, 2, 1. Duas linhas com uma dupla e as demais com 1 e 0. Já identifica esse tipo de combinação, ok? Então, nós vamos fazer joguinhos dessa maneira aqui. E cada joguinho desse será um em 202.500, ok? Ou seja, as 18 milhões de combinações estarão divididas em grupos assim. E aqui dentro desses 202.000 é que nós vamos fazer o nosso joguinho, ok? Aqui nós vamos estabelecer parâmetros também. Então eu vou fazer uma pausa para corte aqui e já já eu volto. Muito bem, pessoal. Nós já fizemos aqui essa primeira parte a partir de parâmetros, tá? E qual é o parâmetro? O parâmetro é esse, ó. Nós vamos jogar no modo MDL 221. Este é um parâmetro. E esse parâmetro aqui vai fechar o jogo? Ainda não. Por quê? Porque esse modo responde por 36,4% de todas as rodadas, tá? Espera-se que este modo 221, ocorra uma vez a cada 3 rodadas, tá? Aqui é até mais do que 1/3. Então a gente vai ter que jogar por 3 rodadas, sendo 2 rodadas de espera, certo? E uma rodada de encontro. Certo? Uma rodada de encontro. Então, uma vez a cada 3 rodadas, vai ocorrer o nosso modo 221, ok? Então, a primeira parte, nós podemos considerar fechado aqui, ó, com 90 jogos em 3 rodadas, né? Totalizando 270 jogos. E isso vai custar R$ 945. E a nossa chance vai ser de 1 em 202.500. E aqui nós vamos estabelecer parâmetros também para diminuir esse valor aqui dramaticamente aqui, tá? Vamos tentar jogar isso aqui para 50.000 pelo menos, ok? Então vamos ver como é que isso se procede. Mas antes eu quero fazer uma observação aqui, tá? O valor
desse tipo de jogo está estimado em R$ 945 para jogar com a probabilidade de uma em 200 e 2.500, ok? Agora vamos comparar quanto custaria por um outro método, né? Quanto custaria chegar próximo desse valor aqui. Se nós formos separar 230 mil, o que é mais ainda do que 202 mil, né? Se a gente for separar 230 mil combinações pelo método de quantidade de dezenas, nós teríamos que jogar com 26 dezenas. Então, precisaríamos jogar com 26 dezenas para separar 230 mil combinações para fazer joguinhos com ela. Com um agravante gravíssimo, porque a chance de encerrar a cena dentro das 26 dezenas seriam de 0,5% e teríamos 99% de chance de errar. Então, comparativamente, esse tipo de separação aqui, por R$ 945, contando que estamos fechados aqui, é irrisório, perto de R$ 805.805, quase R$ 1 milhão para jogar com 230 mil combinações e ainda com 99% de chance de erro, tá? E além de tudo, meu objetivo não é pensar em custo, é responder se é possível fechar a partir de parâmetros, né? Fazer um fechamento parcial parametrizado, que é o nosso objetivo aqui, ok? Muito bem, pessoal, o nosso jogo vai começar agora. Então a gente vem aqui nesse botão aqui, IDL, e nessa página aqui nós temos aqui já aquela matriz, tá? Todos os IDLs, os 90 IDLs que nós vamos jogar, ok? Tá aqui, ó. IDL 221, total 90 jogos, que responde por 36,04%. Então vamos lá, eu vou anotar aqui então o primeiro IDL. De volta aqui no painel, já está marcado aqui, ó, qual é o conteúdo de cada linha. Então a linha 1 tem que ter 2 valores, então eu coloco 2 aqui, ó. Já fica verdinho aqui, indicando que o conteúdo da linha está correto. Nessa linha 2 vão 2 valores, na linha 3 um valor, a linha 4 um valor, e as demais linhas são vazias, tá? Este é um dos 202.500 jogos possíveis de se fazer com este IDL. Então é importante eu acertar o IDL, que quando eu acerto o IDL, meu jogo é 1 em 202 mil. Por isso eu estou fechando. Nós vamos jogar nos 90 IDLs, tá? Então, agora eu tenho que explicar por que é que são 202.500, tá? Isso aqui é simples de se calcular. Nessa linha aqui, ó, nós temos 10 posições, tá? Então, quantas duplas cabem nesta linha? Isso vai dar igual combinação de 10, 2 a 2, o que dá 45, ok? Então, eu tenho 45 possibilidades aqui, 45 duplas nessa linha, 45 duplas na outra. Nesta linha eu tenho 10 posições possíveis, né? 10 valores, então 10 aqui e 10 aqui. E multiplicando este por este, por este, por este, vai me dar 202.500, tá? É por isso que cada IDL faz 202.500 jogos, tá? Ok? Então vamos fazer de conta. Eu confirmo esse jogo aqui, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, meus jogos. Esse aqui é o último jogo que eu fiz, ok? E assim nós vamos fazendo os nossos joguinhos, né? Então vamos lá para o segundo joguinho.
E aqui agora, ó, os dois valores têm que vir na linha 3. Então veja que a diferença entre o IDL e outro pode ser de um pontinho apenas, ó. Pronto, já estou no IDL certo. Ok? Então, confirmo esse jogo aqui. E vamos para o próximo jogo. Os dois aqui já estão amarelinho, o próximo é esse aqui. Veja que agora os dois valores estão em locais diferentes de novo. Agora é na linha 1 e 4. Ok? E de novo a diferença entre o IDL e outro é de um ponto. Em alguns pode ser 2, né? Porque esses IDL são os primeiros da fila, né? Isso quer dizer que, mesmo que eu não acerte esse IDL aqui, mas se eu acertei o anterior, estou no jogo pela quina ou pela quadra. Os jogos não são ruins, não são daquele tipo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Aqui eu jogo livre, né? E agora, aqui sim, nós estabelecemos parâmetros. Então, o jogo está parametrizado lá na primeira parte, onde nós escolhemos o MDL, e agora será parametrizado novamente na hora de fazer esses joguinhos aqui, ok? Então, eu vou fazer uma pausinha aqui, para a gente explicar depois como se aplica parâmetros nesta fase. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver como é que nós aplicamos parâmetros aqui nesse joguinho, ou nos nossos joguinhos, né? Esse jogo aqui é 1 entre 200 e 2.500, tá? Porém, é 200 e 2.500 menos 1, porque este jogo aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque ele tem uma coluna com 4 valores, tá? E outra coluna com 4 valores. E esse tipo de combinação eu considero como sendo raro, tá? Mas, antes de mais nada, temos que explicar o que é uma combinação rara. Não é porque eu fui lá na lista dos resultados anteriores e procurei combinações desse tipo e não encontrei, e só por isso eu declaro como sendo rara. Afinal de contas, tem mais de 50 milhões de combinações que ainda não ocorreram. Isso não justifica chamar de rara só porque não ocorreu, tá? Então vamos justificar isso aqui. Nós vamos aqui no mapa de DC aqui, e aqui nós vemos, olha, combinações do tipo 4 mais 2 IDC 420. Existem somente 20.250 em 50 milhões, ou seja, 0,04%, certo? Isso aqui é uma combinação rara, ela é rara de se formar, por isso ela é rara de ocorrer, tá? Tanto combinação com 6 valores numa coluna, 5, 4 aqui, 4 mais 1 mais 1, tal, tudo isso daqui são combinações difíceis de ocorrer, tá? E o fato de eu não jogar nelas vai me ajudar muito? Não, porque elas representam 11%, né, das combinações aqui. Então não é muita coisa, mas de qualquer maneira eu não vou jogar numa dessas aqui. Algum palpite eu vou ter que lançar, então eu vou lançar meus palpites aqui na parte aqui onde dá mais, ó. Aqui onde responde por 69%. Algum palpite eu tenho que lançar, então eu lanço esse. Posso errar o jogo? Posso. Mas eu considero que não vou errar. Acho que esse palpite aqui com 70% de chance é o melhor que eu tenho. Então vou jogar em termos de coluna somente nesses dois modos aqui, ok? Então, estes são os parâmetros que a gente coloca, onde a gente ou se aproxima do prêmio, com grande chance de se aproximar, ou se distancia, né? Porque o parâmetro nada mais é do que um palpite, né? Então vamos lá. Então eu tenho que pegar esses números aqui e espalhar, ó, escolher outra dupla aqui, tal, espalhar isso aqui para cá, enfim, eu faço qualquer coisa aqui que me agrade, né? E eu estou distanciado do erro, ok?
E aqui, ó, nós vamos ter vários parâmetros aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vai me dar as indicações aqui se tudo está dentro dos parâmetros, tá? E agora eu vou explicar mais um parâmetro aqui, que esse aqui todo mundo conhece, né, que é o de par ou ímpar. Então vamos lá, ó, configurações, tá? Configurar par ou ímpar. Deixa eu resetar aqui. Então aqui eu escolho. Eu não quero combinações com 0 par, nem com 1, nem com 5 e nem com 6. Isso aqui é um palpite cego? Não, não é um palpite cego. É um palpite embasado. Por exemplo, não jogo 0 com 0 pares porque somente 1,19% de todas as combinações são assim e tem 1,19% de chance de ocorrer, então eu não jogo. Tá? Pode ocorrer? Pode. Então, os parâmetros, na verdade, são palpites. Palpites com um altíssimo grau de certeza, né? Sempre os parâmetros têm que ter alto grau de certeza, porque senão a gente estraga o jogo, né? Mas a gente não tem alternativa, ou lança palpite ou não. Ou lança palpite técnico, ou lança palpite cego, sem justificativa. Isso é uma escolha do jogador, tá? Então eu volto aqui no painel aqui e vamos dar um exemplo aqui, né? Se eu jogar aqui 33, ó, se eu jogar aqui o 3, ó, pronto, estou com 0 números pares. Então aqui a gente tem que ficar sempre olhando para poder jogar com mais conforto aqui, né? Porque o jogo aqui agora ele vai, de certa forma, ser aleatório. Eu escolho aqui aleatoriamente. Por quê? Porque os parâmetros eu já estabeleci aqui, ó, em configurações. Então eu tenho aqui parâmetros para IDC, para IDL, para IDQ, para dupla, para terno, para quadra, para linha, coluna, quarto, ligações, par ímpar, semelhança de IDC, intervalos, enfim, veteranas também, isso aqui é importante, ó. Mas todas essas configurações aqui tem uma explicação matemática, tem cálculos, elas não vêm do nada, sempre vêm de cálculos, tá? Então a gente, quando configura aqui, a gente sabe o que está fazendo. E eu vou ter que fazer um vídeo para cada uma dessas configurações aqui, porque é demorado, tem que explicar tudo tintim por tintim, né? E esses tutoriais estarão disponíveis somente para o pessoal aí que é associado da Lotoguia, tá? Então vamos voltar aqui para o painel e vamos fazer um outro joguinho aqui como exemplo. Tá? Reseta o painel aqui, vamos aqui para o IDL e vamos jogar o próximo. Ó, 2 valores aqui, tá? Um valor aqui, mais um aqui, né? Mais 2 aqui, nessa linha, aqui tem que ter um, então, um valor aqui, ó. Tá? Aqui pus 7 em algum lugar, essa coluna tem que estar vazia, essa linha, né, tem que estar vazia. Então é isso, pessoal, fechamento parametrizado é isso. Nós, através de parâmetros, fechamos aqui o IDL, vamos fazer 90 joguinhos. Acertar o IDL é importante, porque quando a gente acerta um IDL, a nossa chance é de 1 em 202 mil, o que perto de 50 milhões é uma chance bastante grande. E a gente vai evitar erros aqui desse lado aqui também, ok? Através de parâmetros. Então, este é o jogo parametrizado, tá? Agora eu vou fazer uma pausinha e no próximo capítulo nós vamos fazer algumas comparações com outros tipos de fechamento. Então vamos lá. Vamos ver aqui uma maneira tradicional que é bastante usada para separar combinações, que é a partir da escolha de um grupo de dezenas. Por exemplo, se eu escolher 26 dezenas, tá? Eu estou separando um grupo de 230.230 combinações. E eu posso, então, jogar só com essas 230 mil aqui. Mas tem um problema grave aqui. Qual é a probabilidade
de eu encerrar os 6 números a serem sorteados jogando 26 em 60. A probabilidade é de 0,45%, ou seja, um pouco menos de 0,5%. Então, não adianta eu vir para a segunda fase do jogo para jogar com 26 dezenas, sendo que eu não acertei. Eu tenho só 0,5% de chance de dar certo aqui os 6 números entre os 26, né? Então esse tipo de jogo que se chama de fechamento, ele não tem razão de ser, né? E por quê? Porque aqui as minhas chances são de 1 em 230 mil. É porque eu deixei 34 dezenas fora do jogo. Eu apartei sim um grupo de 230 mil. Apartei 26 números, mas deixei 34 de fora. E por causa disso, eu vou sim jogar com 230 mil combinações. Só que eu tenho 99,54% de chance de errar, de não enquadrar os 6 números a serem sorteados dentro dos 26 que eu escolhi. Então é um jogo que já começa errado. É um jogo natimorto, um processo natimorto. Tá? Então isso aqui não pode ser chamado de fechamento. Embora muitos mágicos aí fazem o seguinte, ó, torna invisível isso aqui. Torna invisível essa primeira parte. E para tanto é só chamar a atenção para a segunda parte. Eu chamo a atenção para a mão direita, enquanto ninguém vê a mão esquerda aqui invisível, né? E vamos lá, vamos fazer jogo ali, ó, a chance de 1 em 230 mil, tal, vamos fazer fechamento aqui, vamos aplicar parâmetros aqui, tal e tal. Então veja bem, no nosso molde que nós acabamos de ver, está melhor ainda, porque nós separamos 202.500 combinações absolutamente fechado. Aqui sim adianta fazer fechamento, não vamos falar, mas aplicar parâmetros aqui num sistema onde realmente está fechado, ok? Porque aqui nós não estamos removendo dezenas, tá certo? Então, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Desejo a todos uma boa sorte. Quem gostou do vídeo, dá um like aí e visitem o meu canal, né? Lotoguia, que é o nosso parceirão, o nosso aplicativo, né? E quem gostou daquele aplicativo, da nossa maneira de jogar aqui, ó, quem gostou desse aplicativo aqui, ó, é só entrar em contato com lotoguia.lambert@gmail.com e a gente pode mandar uma copiazinha desse aplicativo aqui, ok? Então eu desejo a todos boa sorte, obrigado pela audiência e até a próxima edição.